Fala galera, professor Adinael na área, sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Administrativo. Pessoal, aula de Direito Administrativo não tem como a gente passar pelo Direito Administrativo sem estudar o regime jurídico administrativo. Dentro do regime jurídico administrativo, a gente vai fazer aqui o estudo dos princípios, tá bom? Os princípios do direito administrativo. Eu tenho certeza que no teu edital tem lá a previsão desse tema, né? Princípios explícitos e princípios implícitos. Então, esse é o tema que a gente vai estudar aqui na nossa aula de direito administrativo, beleza? Com calma, a gente vai ver a teoria e no final a gente sempre responde aí algumas questões que é para você ver como é que o tema é cobrado e fixar o conteúdo, tá bom? Mas isso aqui não vai eximir, né, você de fazer mais questões. Então você vai buscar lá no seu site aí de questões, no teu banco de questões, mais questões referentes aqui ao tema, né? Ao tema aqui, princípios, beleza? Já ensinei na nossa aula introdutória como é que você faz para filtrar as questões aí nos sites de questões, beleza? Quem não assistiu, volta lá e assiste. Vamos lá, pessoal, olha só. O que é o regime jurídico? O regime jurídico, né, administrativo, é esse conjunto, olha só, é o conjunto de regras e princípios que regem a administração pública. Pessoal, regras e princípios é a mesma coisa? Não. Apesar de todas as duas serem normas. Olha só, todas as duas são normas. Normas é diferente de lei. Lei é aquilo que está escrito. Norma é a interpretação que a gente retira de cada uma das leis. Por exemplo, o conceito de casa, lá no direito constitucional, quando fala assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Né? Você sabe que só pode adentrar aí na casa em caso de flagrante delito, desastre, socorro ou durante o dia para prestar, ou melhor, para cumprir, né, mandado judicial. Mas o que eu quero te dizer é que o conceito de casa é muito amplo. Então, a lei fala casa. Casa, o que é que você imagina a casa? Casa, você imagina ali uma casa com porta, janela, telhados, né? Uma casa. Você não imagina um prédio. Prédio é prédio, casa é casa. Mas o conceito de casa engloba tudo isso. Engloba prédios, apartamentos, né? Inclusive pode também englobar, né, móveis, bens móveis, como automóveis, desde que sirva de moradia para o proprietário, tá bom? Então não é um carro que você circula, mas se você tem aquele veículo, por exemplo, trailers, né, onde as pessoas costumam viajar, né, ali é uma casa, a pessoa encosta no local, ela tem lá, né, passa o dia lá, então ali para ela é conceito de casa. Então veja, casa é a lei. Agora, a interpretação que a gente retira das casas também da casa é conhecido como norma. Vamos lá, olha só, trocando aqui em miúdos. Casa é o que está escrito. Aqui é a lei. O que está escrito é a lei. Mas casa pode ser apartamento? Pode. Pode ser casa mesmo? Pode. Pode ser lá o veículo. Pode ser o veículo que é utilizado lá, né? O motorhomer ou um trailer? Pode sim. O conceito de casa é muito amplo. Por exemplo, gente, estabelecimento privado, né? Ou melhor, locais ali em estabelecimento público, mas na parte reservada, por exemplo, um escritório, é um compartimento fechado. Ali é o conceito de casa. Inclusive, até a sala do delegado foi considerado o conceito de casa, não no sentido de moradia, mas no sentido de equiparar a inviolabilidade. As pessoas não podem chegar na delegacia e entrar na sala do delegado sem autorização, porque ali é o local de trabalho. Então ali também é inviolável, equipara-se a casa, no sentido de não pode ser violado. Tá bom? Então veja, lei é o que está escrito. E norma é tudo aquilo que a gente interpreta. Olha só, aqui é uma norma, aqui é outra norma. O veículo também é uma norma, representa a casa. Então, regras e princípios são casa, ou são normas. Regras e princípios são normas. Qual a diferença de uma regra para um princípio? A regra, ou você aplica ela na totalidade, ou você não aplica. Por exemplo, a pena de morte é vedada, né? É vedada no Brasil,
salvo em caso de guerra declarada. Então, a única exceção é caso de guerra declarada. Agora, morte no Brasil, a pena de morte, ela é proibida. Então, você não pode pegar, por exemplo, aqui foi um crime de roubo, a gente vai aplicar uma prisão. Peraí, esse delito aqui foi de homicídio, foi muito grave, então a gente vai aplicar a pena de morte. Não pode. É proibido e acabou. Salvo se não for em caso de guerra declarada, que aí também não vai ser só o crime de morte, não, vai ser qualquer crime, né? Se for em guerra declarada, tem vários crimes aí que vai ser punido com morte. Mas a regra é que é proibida. Eu não posso aplicar um caso sim, outro não. Beleza? A pena de morte é proibida. Agora, o princípio, ele é maleável. O princípio você pode aplicar ele ou não, a depender do caso concreto. Você vê, por exemplo, o princípio da insignificância sendo aplicado em alguns casos e outros não. O princípio da insignificância é quando acontece um crime só que não afeta ali o bem jurídico da pessoa. Tem capacidade de causar um dano à pessoa. Por exemplo, um furto de R$ 50 a um milionário. Não vai fazer estrago nenhum, tá bom? Ele não vai sentir falta. Agora, uma pessoa que mora ali num local precário, que tem muita dificuldade, né? R$ 50 faz muita diferença. Então, para o milionário, eu aplico o princípio da insignificância naquele furto. Agora, para a pessoa mais humilde, eu não vou aplicar. Eu tenho que punir a lei, eu tenho que aplicar a lei no caso concreto. Então, veja, o princípio ele é tangível, tá bom? Eu posso aplicar dependendo do caso concreto. Ele é maleável. A regra não. A regra é tudo ou nada. É isso e acabou. Então, aqui está falando que o princípio ou os princípios do direito administrativo é o conjunto de regras e princípios que, ou melhor, o regime jurídico administrativo, né, é o conjunto de regras e princípios que regem a administração pública. Né? Antônio Bandeira de Mello, né, Celso Antônio Bandeira de Mello, traz, né, o conceito de regime jurídico, dizendo que são pedras de toque do direito administrativo. E aí ele fala que o direito administrativo se resume em supremacia do interesse público sobre o privado. O interesse coletivo ele sempre prevalece em detrimento do interesse particular. O interesse coletivo sempre vai prevalecer diante da vontade de um particular. Você tem uma casa, né, a sua casa está impedindo de ser construída ali uma avenida. Todo mundo já saiu, só a sua casa ficou. Você tem direito de propriedade? Tem. Mas você concorda que fazer uma avenida ali onde a sua casa passa vai beneficiar a coletividade? Então prevalece essa vontade da maioria, porque a sua vontade não vai se sobressair à vontade de todos. Né? O benefício que vai trazer ao coletivo é muito maior. Então prevalece, né, a supremacia do interesse público sobre o privado. E a outra pedra de toque, né, gente? Ó, atenção desse nome, costuma cair em prova desse jeito mesmo, viu? São pedras de toque: a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. O interesse público não se encontra à livre disposição do administrador. Olha só, o interesse público não é o interesse do administrador, tá bom? Então, por exemplo, você está com uma ambulância, você é motorista de ambulância, você não pode parar ou pegar a ambulância ali e fazer o que você quiser, porque você não dispõe, né, da coisa pública, tá bom? É a indisponibilidade do interesse público. Você não pode fazer a coisa pública como se fosse sua e fazer o que bem entender, tá bom? Isso serve também para as viaturas policiais militares, que ficam paradas muitas das vezes na casa de autoridades, né? Fica parada em frente à casa ali do comandante, né, ou de um oficial, ou de uma figura pública. Não pode. Não pode pegar a viatura que é da coletividade, que é do público, e servir a somente uma pessoa. Tá ali para o interesse público, tá bom? Então, essas são as pedras de toque. São a essência do regime jurídico administrativo, que é a supremacia do interesse público sobre o privado, sempre prevalece, e a indisponibilidade do interesse público. Ninguém dispõe da coisa pública, pois a coisa pública ela pertence à coletividade, pertence a todos. Pessoal, aqui estão os princípios explícitos do direito administrativo. O que significa explícito? É aquilo que está escancarado, é aquilo que está à mostra, tá bom? É aquilo que já está positivado. Quando eu falo positivado, quer dizer que já está escrito em algum lugar, tá bom? Já foi ali, ó,
fundamentado em algum lugar. São denominados de princípios explícitos do direito administrativo, aqueles que constam expressamente lá no artigo 37 da Constituição. Lá no artigo 37 da Constituição, traz os seguintes princípios, né? A gente apelida aqui de LIMP, princípios do LIMP. Olha só, LIMP é o mnemônico de L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Esses são os princípios que estão explícitos, toma cuidado. Implícito é diferente de explícito. Explícito é aquilo que está expressamente previsto lá no artigo 37 da Constituição. Quais são? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pessoal, tem questões que só perguntam qual é o princípio explícito do direito administrativo. Quais são? Me cite um princípio explícito. Aí coloca lá vários. E você tem que saber quais são aqui os princípios explícitos. Então, se você já tem em mente aí que o mnemônico LIMP vai te ajudar, você já consegue resolver aí, né, mais de 50% das questões que cobram aqui os princípios explícitos, beleza? Não é difícil, é só você memorizar. O LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, a publicidade e a eficiência, beleza? A eficiência entrou depois, né? Mas faz parte também aí dos princípios explícitos da Constituição. Pessoal, agora a gente vai... daqui a pouquinho a gente vai avançar aqui, né? Vendo um por um dos princípios. Mas antes, vamos lá. Além dos princípios explícitos, olha só, além dos princípios expressos, aqueles que estão escritos lá no texto constitucional, existem os princípios implícitos, extraídos pela interpretação sistemática e reconhecidos pela jurisprudência e doutrina. Os princípios implícitos, o que é uma coisa implícita? É uma coisa que está nas entrelinhas, né? É uma coisa que está ali nas entrelinhas. É uma coisa que dá a entender que é aquilo, né? Então a gente extrai de princípios, melhor, a gente extrai esses princípios e chama de implícito, porque não necessariamente está escrito, mas dá a entender que é um princípio da administração pública. Pessoal, abrindo aqui um parêntese, não existe um código de direito administrativo, tá bom? O direito administrativo, ele não é codificado, ele não está escrito em nenhum lugar. Então você tira o direito administrativo de regras, princípios, costumes, você tira ali de outras normas, né, outras leis. Então você tira ali, né, a base do direito administrativo, ele está em vários locais, tá bom? É o que a gente vê lá nas fontes, né? Quais são as fontes? Princípios, normas, regras, leis, costumes, jurisprudência. Então tudo isso forma o que a gente chama de direito administrativo. Olha só, de um lado temos os princípios expressos, aqueles que estão escritos, né, gente, lá no artigo 37 da Constituição Federal, e do outro lado, os princípios implícitos, pelo menos os principais, vamos trabalhar aqui, aqueles que realmente são muito importantes, a gente vai trabalhar aqui aqueles que realmente caem em prova. Então, só recapitulando, temos aqui o princípio expresso, né, o princípio da legalidade, é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E do outro lado, os princípios implícitos, como por exemplo, princípio da razoabilidade, proporcionalidade, supremacia do interesse público sobre o privado, né, ou finalidade pública, autotutela, continuidade, né, do serviço público, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica. Esses são os princípios implícitos, né, aqui do direito administrativo. Pessoal, vamos ver um por um, começando pelos princípios explícitos. Vamos lá. Primeiro, princípio da legalidade. Olha só, o princípio da legalidade,
ele tem duas vertentes, a legalidade administrativa e a legalidade particular. O que nos interessa aqui é a legalidade administrativa. Pelo princípio da legalidade, a atuação da administração pública subordina-se à lei. Ou seja, os agentes públicos só podem fazer aquilo que está previsto em lei. Você, futuro policial, não vai fazer ronda se não tivesse ali uma lei determinando que você fizesse ronda. Se não tivesse uma lei ali dizendo que ali é o seu dever, tá bom? Que ela é uma norma. Então, se não tivesse aquela lei, você não precisava fazer ronda, não precisava fazer abordagem. Você só vai fazer o que a lei manda. Olha só, de modo que o agente público somente poderá fazer o que a lei determina, o que proclama a lei. Então, a legalidade para os agentes públicos é fazer o que a lei manda, aquilo que está previsto em lei. Todo ato administrativo é um ato previsto em lei. Você não pode fazer aquilo que a lei não manda, tá bom? Se a lei não te mandou fazer aquilo ali, você não vai lá fazer aquilo que não tem previsão legal, tá bom? Por exemplo, você policial, futuro policial militar, futuro guarda militar, você futuro policial civil, né? Vou pegar o exemplo só do policial militar. Você sabe que a polícia militar ela não faz investigação, não tem atribuição de polícia judiciária para investigar, né, crimes ali que não tem competência com os crimes militares. Então, crime estadual ali é competência da civil. A lei não manda a polícia militar investigar. Então, aconteceu um crime de homicídio, você não vai investigar. Você vai preservar o local, se tiver um flagrante, você pega, conduz e leva para a delegacia. Mas você não vai sair investigando, fazendo campana, fazendo tocaia, né? Porque não é o papel da polícia militar. A lei não manda você investigar. Isso é um papel da polícia civil. Então você, militar, não vai fazer. Agora, você, policial civil, tem a obrigação de investigar, porque a lei manda a polícia civil investigar. Então isso é o princípio da legalidade, é fazer somente aquilo que a lei manda, somente aquilo que a lei determina. Para os agentes públicos, prevalece a legalidade administrativa. Os agentes só vão fazer aquilo que a lei manda. Olha só, a atuação da administração pública ela é subordinada apenas à lei, de modo que o agente só pode fazer aquilo que determina a lei. Já a legalidade privada, gente, para o particular, olha só, para o particular, a pessoa que não é servidora pública vigora a autonomia privada. Você sabia que o particular ele pode fazer aquilo que a lei não determina? Desde que não seja um crime, desde que não descumpra a lei uma regra, ou não descumpra uma lei. Mas ele pode fazer. Por isso, o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Opa, se não é proibido, é permitido. Tá bom? Só deve deixar de fazer se tiver expressamente proibido em lei. Então, veja, ao agente público, o agente público, o servidor público, só vai fazer aquilo que a lei manda, aquilo que a lei autoriza. O princípio é subordinado à lei, à legalidade. Já o particular, ele faz tudo, desde que não seja proibido. Então, o limite do particular é fazer absolutamente tudo. Não precisa de uma lei para dizer o que ele vai fazer, porque ele pode fazer tudo. Ele é livre para fazer tudo, desde que não seja proibido. Pode saltar de paraquedas? Pode. Não é proibido. Você pode saltar de paraquedas. Pode fazer tudo que a lei não proíbe. Mas se amanhã vier uma lei proibindo saltar de paraquedas, aí você já não pode mais fazer. O particular já não pode mais pular de paraquedas, porque agora é proibida aquela conduta. Beleza? Então, veja aí a diferença de legalidade administrativa para a legalidade privada. Princípio da impessoalidade. Pessoal, o in nega, né, o que vem depois. Então, a pessoalidade, ó, quando eu falo impessoalidade, eu estou negando. Então, você não pode agir de forma pessoal. Pelo princípio da impessoalidade, a atuação da administração pública deve ser imparcial. Olha só, eu não posso favorecer um em detrimento do outro. Eu tenho que ser imparcial, não visando beneficiar ou prejudicar pessoa determinada, tendo em vista que a sua atuação está voltada à busca do interesse público em geral.
É o que eu falei no início sobre colocar a viatura na porta do oficial, na porta de uma autoridade. Eu não posso beneficiar uma pessoa ou prejudicar outra. Eu vou colocar a viatura na porta de um desafeto e todo dia que ele passar eu vou abordá-lo. Não posso. Eu estou usando a coisa pública para satisfazer um interesse pessoal. Isso aí não pode. Isso aí não pode. Né? Eu gosto de usar o exemplo de mamãe. Imagine você, policial militar, foi convidado pela Polícia Civil para uma operação. Combate ao tráfico de drogas. Lá vocês entram na casa. Quando chega na casa, encontra mamãe. Tá lá mamãe, né? Mamãe terminando de embalar a droga. Ixi Maria, você policial e tá lá mamãe. Quem é mamãe? Sua mãe. Sua mãe tá lá embalando a droga. Pergunta, você prende mamãe ou deixa mamãe ir embora? Gente, tem que prender mamãe. É minha mãe, vou fazer o quê, professor? Tem que deixar ela ir. Não, o princípio da impessoalidade. Não pode utilizar o seu interesse privado. Você tem que buscar sempre o interesse público. E é de interesse público que quem tá mexendo com droga ali, né, traficando, embalando, né, seja pego, tá bom? É de interesse da coletividade. Então, por isso prevalece o princípio da impessoalidade. Impessoalidade, eu não posso agir de interesse próprio, tá bom? Olha só o que acontece. Você trabalha lá na Caixa Econômica Federal, né? Você trabalha na Caixa Econômica Federal como atendente, está lá na frente. E aí tem uma fila enorme, 50 pessoas. Mas lá no final chegou um amigo seu, né? Uma pessoa muito querida. Você manda ela atravessar na frente de todo mundo? Será que isso é ser pessoal? Com certeza. Então você não está cumprindo ali um princípio, que é uma norma, que é uma regra, que é uma lei, né? Você está descumprindo aqui um princípio, que é uma norma, em colocar a pessoa na sua frente. Está sendo totalmente parcial, tá bom? E não pode. Tem que. Porque senão a gente vai virar bagunça. Todo mundo vai querer vender o seu peixe, todo mundo vai querer aí se aproveitar da máquina pública para interesse particular. Então não é o sentido aí, né, da coisa pública, beleza? Então prevalece o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade possui duas acepções, possui duas correntes. Quais sejam? Olha só. Quais sejam? Vamos lá. A igualdade ou isonomia, princípio da impessoalidade preza pela igualdade ou isonomia. A administração pública, olha só, deve dispensar tratamento impessoal e isonômico aos particulares, para atender à finalidade pública. Vedada a discriminação odiosa ou desproporcional. Tá bom? Então prevalece sempre o interesse público, né? Olha só, a finalidade pública, vedada a discriminação odiosa ou desproporcional, agir por conta própria para fins de vingança, tá bom? Não pode, essa conduta ela é vedada. A exemplo aqui da igualdade ou isonomia é a realização de concursos públicos. Gente, concurso público, olha só, é um belo exemplo de princípio da igualdade, princípio da isonomia. Todos terão as mesmas chances. Prevalece ali, vai ganhar, vai ser aprovado quem estudar, quem, né, acertar mais questões. É uma forma de observar o princípio da igualdade ou isonomia, tá bom? Não existe forma de ingresso no serviço público sem ser por meio da realização do concurso público. Inclusive, tem muitas súmulas, né, nesse sentido. A súmula vinculante 43 veda o acesso ao serviço público sem fazer concurso público, tá bom? Tem que ter ali, ao cargo público, né, tem que ter o concurso público, tá bom? Justamente para que não tenha essa parcialidade, para que você não ache que a coisa pública pertence a você. Beleza? Princípio da igualdade. Todos terão as mesmas chances. Vai conquistar o cargo público quem estuda mais, os mais preparados, os mais qualificados é que vão ali ser aprovados no concurso público. Proibição de promoção pessoal. Aqui é a outra vertente do princípio da impessoalidade. É proibido promoção pessoal. Eu não posso me promover ali disfarçadamente, né? Ali por trás de uma inauguração de uma obra pública. Já pensou?
vai inaugurar um hospital e vai ser enaltecido o nome de um vereador local. Não pode, tá bom? Não pode aí utilizar, né, a promoção pessoal como propaganda política, tá bom, gente? Olha só o que é que diz aqui a proibição de promoção pessoal. É vedação ao exercício da máquina pública para atingir interesse particular. Olha só, artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagem que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou serviços públicos, tá bom? Então vai acontecer ali um serviço público, uma obra pública, um programa público. Eu não posso dar um nome de um prefeito ou de seu familiar, colocar lá um símbolo que represente seu partido, né, que represente ali a prefeitura para dizer que foi ele que fez, ou imagens que caracterizem promoção pessoal, uma autopromoção ali em torno da coisa pública. Essa conduta, ela é vedada. Então veja, o princípio da impessoalidade, ele vai muito além do que você tratar a coisa pública como se fosse sua. Você não pode tratar aí de forma odiosa ou desproporcional, não pode levar para o lado pessoal, tem que ser isonômico, tá bom? E a proibição de promoção pessoal. Isso aqui veda que você se promova, né, ali diante de obras, programas, serviço e campanha. Você sabe que a publicidade, né, LIMP, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os atos devem ser publicados. Gente, os atos da administração pública, eles devem ser publicados, salvo aqueles que ponham em risco a segurança pública. Aí eu tenho que manter sigilo. Por exemplo, a gente não vai divulgar onde é que vai ser feita uma blitz, porque não é interessante que você divulgue onde vai ser feita a blitz, porque vai se espalhar, né? E as pessoas não vão passar por aquela rua sabendo que lá tem uma blitz, né? Quem está irregular não vai passar por lá. E aí não vai ter utilidade nenhuma. Tá bom? Então, a publicidade, ela é a regra, mas tem casos excepcionais, tá bom? A gente vai ver isso lá no princípio da publicidade. Pessoal, olha só. Temos aqui também o princípio da moralidade, mas esse princípio tem muita informação, a gente vai trabalhar ele no próximo bloco, tá bom? Então vamos encerrar esse bloco. Próximo bloco a gente fala sobre o princípio da moralidade, beleza? Então não sai daí que a gente já volta.